Eu nunca acreditei que um lugar pudesse ter vontade própria. Florestas, para mim, sempre foram apenas conjuntos de árvores, trilhas mal definidas e silêncio. Mas naquela tarde, enquanto avançava entre troncos antigos e raízes retorcidas, comecei a sentir que estava sendo aceito ou permitido. Eu tinha entrado na mata ao entardecer, seguindo uma trilha que aparecia nos mapas como um simples atalho. No início, o caminho parecia comum. Folhas secas cobrindo o chão, o ar úmido grudando na pele, o cheiro forte de terra e madeira apodrecida. Mas, conforme eu avançava, algo começou a mudar. O silêncio não era natural. Não havia pássaros, insetos ou qualquer som distante. Era como se tudo tivesse parado para escutar. A luz do sol filtrava-se entre as copas altas, criando sombras alongadas que se moviam lentamente, mesmo quando eu permanecia imóvel. Cada passo exigia cuidado, não apenas para não tropeçar, mas porque eu sentia uma estranha resistência no ar, como se a floresta estivesse me observando, avaliando o meu avanço. O medo não veio de imediato. Ele se infiltrou aos poucos, surgindo como um desconforto no estômago, uma sensação constante de que eu não deveria estar ali. Ainda assim, continuei andando, tentando ignorar o arrepio que subia pela minha espinha sempre que o vento fazia os galhos se moverem acima de mim. Foi então que percebi algo errado no chão. Entre as raízes grossas de uma árvore gigantesca havia marcas, símbolos talhados diretamente na terra endurecida, formando círculos irregulares, linhas cruzadas, figuras que não faziam sentido algum. Não pareciam recentes, mas também não estavam apagadas pelo tempo. Era como se alguém cuidasse para que permanecessem visíveis. Ao me aproximar, senti um peso no peito. O ar ali parecia mais denso, difícil de respirar. Me ajoelhei para observar melhor e notei restos escurecidos espalhados ao redor dos símbolos. Não consegui identificar o que eram, mas havia algo perturbador na forma como estavam dispostos, como se fizessem parte de algum tipo de ritual. Nesse momento, tive a nítida impressão de estar sendo observado. Levantei devagar, girando o corpo, tentando identificar qualquer movimento entre as árvores. Nada. Apenas troncos tortuosos e sombras profundas que pareciam se estender além do possível. Ainda assim, o medo se intensificou, uma certeza irracional de que eu não estava mais sozinho. Continuei andando, agora com o coração acelerado, tentando memorizar o caminho de volta. Mas a floresta parecia diferente. Árvores que eu jurava ter visto antes não estavam mais no mesmo lugar. A trilha desapareceu sob folhas e galhos, como se nunca tivesse existido. Foi então que ouvi meu nome. Não como um som claro, mas como uma ideia plantada na minha mente. Eu senti meu nome sendo chamado, arrastado, pronunciado por algo que não possuía voz humana. O pânico tomou conta de mim. Minhas mãos começaram a tremer, e um suor frio escorreu pela minha nuca. Entre duas árvores, vi uma forma se mover. Não era completamente sólida. Parecia alta demais, com membros longos e angulosos, como se tivesse sido moldada a partir da própria floresta. Sua superfície lembrava casca de árvore misturada com algo orgânico, vivo, que pulsava lentamente. Onde deveria haver um rosto, havia apenas uma abertura escura, profunda, como um vazio observando de volta. Ela não se aproximou. Apenas permaneceu ali, imóvel, como se estivesse me estudando. O medo deixou de ser apenas uma emoção e se transformou em instinto puro. Eu compreendi, naquele instante, que a floresta não era apenas um cenário, era parte daquilo. E eu tinha acabado de cruzar um limite que não deveria. Quando dei um passo para trás, as sombras ao redor pareceram se fechar levemente, como se o caminho estivesse sendo selado. E, pela primeira vez, tive certeza absoluta de que sair dali não seria simples. Eu comecei a andar sem direção, tentando manter a calma, mas cada passo parecia me levar mais fundo na mata. A floresta se fechava ao meu redor de um jeito quase orgânico, como se os troncos se inclinassem lentamente, reduzindo o espaço entre eles. A sensação era claustrofóbica, mesmo ao ar livre. O ar estava mais frio agora. Não aquele frio natural do entardecer, mas algo pesado, úmido, que entrava nos pulmões e não trazia alívio. Minha respiração saía curta, controlada apenas pela necessidade de não entrar em pânico. Eu sentia meus próprios batimentos no ouvido, ecoando num silêncio absoluto. Em meio às árvores,
comecei a notar mais símbolos. Eles apareciam gravados em troncos, pedras e até em ossos fincados no chão, formando pequenos círculos espalhados pela floresta. Alguns pareciam antigos, quase apagados, enquanto outros estavam incrivelmente preservados. Todos carregavam a mesma sensação de aviso, como se marcassem território. A cada novo símbolo, o medo crescia. Não era apenas receio do desconhecido, mas a impressão clara de que aqueles sinais tinham sido feitos para conter algo ou invocá-lo. Eu parei ao chegar a uma clareira. O espaço se abria de forma abrupta, formando um círculo quase perfeito, cercado por árvores altas e retorcidas. O chão estava limpo demais, sem folhas ou galhos caídos, como se nada ali tivesse permissão para crescer. No centro, havia uma estrutura improvisada feita de madeira antiga, galhos entrelaçados e pedras empilhadas com cuidado quase reverente. Era um altar. Ao redor dele, marcas profundas estavam cravadas na terra, formando um desenho complexo que me causou náuseas só de observar. Linhas se cruzavam e se repetiam, criando uma sensação de movimento, mesmo estando tudo parado. Quanto mais eu olhava, mais parecia que aquelas formas tentavam se reorganizar diante dos meus olhos. Aproximei-me com passos cautelosos. Cada metro percorrido exigia um esforço mental enorme. Meus instintos gritavam para que eu recuasse, mas algo dentro de mim queria entender o que estava acontecendo. Talvez uma tentativa desesperada de encontrar lógica onde não existia. Sobre o altar, encontrei objetos deixados de forma deliberada, pedaços de tecido apodrecido, recipientes de barro rachados, pequenos amuletos feitos de ossos e dentes. Alguns ainda estavam presos por fios escurecidos, talvez couro ou algo semelhante. O cheiro era forte, uma mistura de terra molhada, ferrugem e algo doce demais para ser natural. Foi ali que ouvi novamente meu nome. Dessa vez, não foi apenas na minha mente. A sensação vinha de todos os lados, ecoando de forma abafada, como se a floresta inteira estivesse tentando pronunciá-lo. Meu corpo inteiro reagiu. Meus músculos ficaram tensos e um calafrio percorreu minha espinha, travando meus movimentos por alguns segundos. Então eu vi. Entre as árvores que cercavam a clareira, a criatura começou a se mover. Sua forma era mais nítida agora. Ela se arrastava lentamente, com movimentos calculados, como se soubesse que não havia pressa. Seus membros longos dobravam em ângulos impossíveis, tocando o chão de maneira irregular. A superfície do corpo parecia viva, pulsando levemente, como se a floresta respirasse através dela. Ela não produzia som algum. Nenhum galho quebrava sob seu peso, nenhuma folha se movia. Isso tornava sua presença ainda mais perturbadora. Onde ela passava, a luz parecia falhar, ficando opaca, como se algo estivesse sendo sugado do ambiente. Senti meus olhos arderem, mas não consegui desviar o olhar. O medo me mantinha preso. Dentro da abertura escura que servia como rosto, percebia algo se movendo. Como se múltiplas formas se agitassem lá dentro, tentando alcançar a superfície. Foi então que compreendi. Aqueles rituais não eram antigos por acaso. Eles eram mantidos, alimentados. Alguém ainda vinha até ali para garantir que a criatura permanecesse ligada à floresta, presa a um espaço específico. Mas, naquele momento, eu estava dentro desse espaço. Quando dei um passo para trás, o chão pareceu ceder levemente sob meus pés, como se a terra estivesse macia demais. O símbolo ao redor do altar começou a escurecer, absorvendo a pouca luz que ainda restava. A criatura parou na borda da clareira. Mesmo sem olhos, eu sabia que ela estava focada em mim. E, pela primeira vez desde que entrei naquela mata, percebi que o medo que sentia não era apenas meu. A floresta inteira parecia expectante, como se aguardasse o próximo passo ou o próximo sacrifício. Eu corri, não por coragem, nem por estratégia, mas porque ficar parado significava aceitar que aquilo me alcançaria. Me afastei da clareira sem olhar para trás, empurrando galhos, escorregando na terra úmida, sentindo as raízes se enroscarem nos meus pés como dedos tentando me deter. A floresta reagiu. O caminho à frente parecia se distorcer. Árvores surgiam onde antes havia espaço, troncos se inclinavam de maneira impossível, bloqueando minha passagem. Não era imaginação. Eu sentia mudança no ar, um deslocamento pesado, como se o espaço estivesse sendo rearranjado ao meu redor. Meus pulmões queimavam. O medo agora era constante,
sufocante, ocupando cada pensamento. Eu já não tentava encontrar uma saída, apenas fugir da presença que eu sentia atrás de mim, mesmo sem ouvir passos. Quando parei, apoiando as mãos nos joelhos, percebi que o silêncio tinha mudado. Ele não era mais vazio. Estava carregado. Ao levantar a cabeça, vi que o chão à minha frente estava coberto por restos antigos. Ossos parcialmente enterrados, fragmentos de crânios, pedaços de roupas reduzidos a trapos irreconhecíveis. Não havia sangue fresco, apenas o abandono de algo que havia sido deixado ali para nunca ser lembrado. Entendi, com um aperto no estômago, que aquele lugar não era apenas um cenário de rituais. Era o destino final de quem falhava. Meu nome ecoou novamente, dessa vez mais próximo, mais definido. Não vinha de um único ponto, mas de vários, como se fosse repetido por vozes diferentes, todas distorcidas. Tapei os ouvidos por instinto, mas não adiantou. A voz não precisava do ar para existir. Senti algo tocar minha perna. Olhei para baixo e vi raízes se movendo lentamente, saindo da terra como serpentes grossas e rígidas. Elas se enrolavam ao redor do meu tornozelo, frias, ásperas, pulsando de forma irregular. Tentei puxar o pé, mas a força que me segurava não era natural. Caí de costas, o impacto arrancando o ar dos meus pulmões. O chão parecia vivo, cedendo sob meu peso, como se estivesse me engolindo aos poucos. Meus dedos cavavam a terra, mas ela se fechava novamente, apertando meus braços e costas. Foi então que ela apareceu acima de mim. A criatura se erguia entre as árvores, ocupando um espaço que não deveria ser possível. De perto, sua aparência era ainda mais perturbadora. O corpo era formado por camadas sobrepostas de matéria orgânica, lembrando casca, musgo e algo semelhante a carne ressecada. Partes dela se moviam de forma independente, como se diferentes segmentos estivessem vivos. Ela se inclinou lentamente. Dentro da abertura escura que servia como rosto, percebi símbolos gravados, os mesmos que eu havia visto no chão e nos troncos. Eles se moviam, se rearranjando de forma lenta e hipnótica. Cada mudança parecia provocar uma pressão dentro da minha cabeça, como se alguém estivesse tentando abrir minhas memórias à força. Imagens surgiram na minha mente. Pessoas caminhando pela floresta em diferentes épocas. Algumas vestidas de forma simples, outras com roupas mais modernas. Todas elas sendo guiadas até a clareira. Algumas resistiam, outras pareciam aceitar o destino. Em comum, todas eram marcadas pelos mesmos símbolos antes de desaparecerem. Compreendi, tomado pelo desespero, que a criatura não apenas caçava. Ela precisava ser lembrada, alimentada por rituais e pela presença humana. Cada pessoa que entrava ali se tornava parte do ciclo. A criatura estendeu um de seus membros em minha direção. A extremidade não tinha dedos, apenas uma massa irregular que se mudava lentamente, como se estivesse decidindo a forma mais adequada para me tocar. Senti o medo se transformar em algo mais profundo, uma sensação de insignificância absoluta. Eu não era um intruso. Eu era apenas mais um elemento previsto. As raízes apertaram meu tornozelo com mais força, me puxando lentamente em direção ao centro daquele espaço dominado pela criatura. O chão parecia me aceitar sem resistência, como se minha presença fosse esperada. Enquanto era arrastado, percebi algo gravado em um tronco próximo, quase apagado pelo tempo. Era um nome, o meu. A visão do meu nome gravado no tronco me arrancou um grito silencioso. Não foi surpresa, foi confirmação. Aquela floresta não reagia ao acaso. Ela sabia quem eu era antes mesmo de eu colocar os pés ali. A certeza me atingiu com força suficiente para me fazer lutar, mesmo sabendo que a chance de vitória era mínima. Forcei o corpo para frente, cravando os dedos na terra que ainda parecia viva. Cada centímetro conquistado exigia esforço absurdo, como se eu estivesse me movendo contra uma maré invisível. As raízes apertavam meu tornozelo, mas não com brutalidade. Havia método, controle. Elas me puxavam apenas o suficiente para lembrar que a floresta decidia o ritmo. A criatura se afastou alguns passos, abrindo espaço à minha frente. Foi então que percebi algo que não havia notado antes. Ao redor daquele trecho da mata, espalhadas de forma quase invisível, estavam pequenas estacas fincadas no chão. Cada uma carregava símbolos semelhantes aos do altar, porém incompletos,
como se tivessem sido interrompidos no meio da gravação. Algumas estavam quebradas, outras cobertas por musgo, mas todas formavam um círculo imperfeito. Aquilo não era apenas um local de sacrifício. Era uma contenção. As imagens que a criatura havia colocado na minha mente começaram a fazer sentido. Os rituais não existiam para invocá-la, mas para mantê-la ali, presa àquele território. Pessoas eram oferecidas não apenas como alimento, mas como âncoras, substituindo aquelas que enfraqueciam com o tempo. O terror ganhou uma nova forma. Se os rituais cessassem, a criatura seria libertada. Mas enquanto continuassem, alguém sempre teria que ocupar o lugar de âncora. O ciclo nunca se quebrava, apenas se renovava. Reuni forças e puxei a perna com violência, sentindo a raiz ceder parcialmente. Uma dor aguda subiu pelo tornozelo, mas não parei. Rolei para o lado, rasgando a pele nos galhos e pedras. O chão parecia resistir, mas pela primeira vez senti hesitação, como se a floresta estivesse avaliando minha escolha. Me levantei cambaleando e corri novamente. A criatura reagiu. Os símbolos nos troncos começaram a escurecer, liberando uma energia opressiva que fez o ar vibrar. A abertura em seu rosto se expandiu, e as formas internas se agitaram com mais intensidade. Mesmo sem emitir som, sua presença pressionava meus pensamentos, tentando me convencer que a fuga era inútil. Durante a corrida, vi restos de cabanas antigas, quase engolidas pela vegetação. Estruturas simples, feitas de madeira e barro, onde pessoas provavelmente viveram para manter os rituais ativos. Não eram sacerdotes distantes. Eram vigias, prisioneiros do próprio medo, condenados a alimentar a floresta para evitar algo pior. Tropecei e caí próximo a uma dessas cabanas. Dentro dela, encontrei inscrições nas paredes internas, feitas com mãos desesperadas. Não eram símbolos rituais, mas palavras riscadas de forma irregular, algumas quase legíveis. Mensagem de arrependimento, avisos e súplicas. Entre elas, uma frase se repetia várias vezes. A floresta sempre cobra. Senti a presença da criatura se aproximando novamente, mais lenta agora, mais cautelosa. Ela não precisava se apressar. Sabia que o ciclo estava enfraquecido, que eu já compreendia demais para simplesmente morrer sem deixar algo no lugar. Foi então que entendi a escolha que estava diante de mim. Eu podia continuar correndo até ser consumido, tornando-me apenas mais um vestígio sem função. Ou podia aceitar o papel que a floresta queria me impor, garantindo que ela permanecesse contida, ao custo da minha própria existência. O medo se misturou com uma sensação amarga de responsabilidade. Não por heroísmo, mas pela certeza de que, se eu falhasse, aquilo escaparia para além da mata. Quando saí da cabana, a criatura estava à minha frente, bloqueando o caminho. E, pela primeira vez, percebi que ela não me via apenas como presa. Ela me via como substituto. Eu parei, não porque não pudesse correr, mas porque finalmente entendi que não havia para onde ir. A floresta não terminava em árvores ou trilhas, mas em decisões. Cada passo que eu havia dado desde o início me trouxe exatamente até aquele ponto, como se tudo tivesse sido calculado muito antes da minha chegada. A criatura permanecia à minha frente, imóvel. A proximidade revelava detalhes que antes eu não conseguia perceber. Fendas profundas percorriam seu corpo, como rachaduras em madeira antiga, liberando um brilho opaco e doentio. Dentro delas, algo se movia lentamente, como se inúmeras formas tentassem se reorganizar para manter aquela estrutura viva. O ar ao redor estava pesado, carregado de uma expectativa sufocante. A floresta parecia prender a respiração junto comigo. Os símbolos começaram a surgir sob meus pés. A terra se rearranjava lentamente, revelando marcas idênticas às do altar, formando um círculo ao meu redor. Não senti dor, apenas uma pressão constante, como se o chão estivesse me moldando ao espaço. Cada símbolo que se completava trazia uma lembrança diferente, fragmentos da minha vida surgindo de forma desordenada, arrancados da minha mente sem permissão. Compreendi que aquilo fazia parte do ritual final. A criatura se aproximou e estendeu seus membros longos, não de forma agressiva, mas cuidadosa. Onde eles tocavam, a floresta reagia, raízes emergiam, troncos rangiam, folhas secavam instantaneamente. Tudo parecia convergir para aquele ponto específico. Senti algo se ligar a mim. Não era físico no sentido comum.
Era como se minha presença estivesse sendo costurada àquele lugar. Meus pensamentos começaram a desacelerar, não por cansaço, mas porque a floresta ocupava espaço dentro da minha mente. Ideias que não eram minhas surgiam com clareza perturbadora. Instruções silenciosas sobre como manter os símbolos, como renovar as marcas, como chamar o próximo. Percebi então a verdade mais cruel. A criatura não era o coração da floresta. Era apenas a manifestação mais visível. O verdadeiro horror era o sistema que se mantinha através de pessoas como eu, transformadas em guardiões involuntários, presos entre o medo e a obrigação. Tentei resistir. Forcei minhas últimas vontades contra aquela invasão, lembrando quem eu era, repetindo meu nome em silêncio. Por um breve instante, senti a floresta vacilar. As sombras tremeram, e a criatura recuou um passo, como se avaliasse a possibilidade de falha. Mas o círculo se fechou. As raízes envolveram minhas pernas, meu tronco, meus braços, não para me esmagar, mas para me sustentar. Eu já não sentia o chão sob meus pés. Meu corpo estava integrado àquele espaço, parte da contenção. A criatura se aproximou pela última vez e inclinou-se diante de mim. Dentro da abertura escura que servia como rosto, os símbolos cessaram o movimento. O vazio ali parecia satisfeito. Não havia triunfo, apenas continuidade. A floresta exalou. A pressão diminuiu. O ar voltou a circular. O silêncio retornou ao estado inicial. Aquele silêncio neutro, quase enganoso. As marcas no chão desapareceram lentamente, escondendo qualquer evidência do ritual. Quando meus pensamentos finalmente se estabilizaram, percebi que não conseguia mais me mover. Não senti desespero imediato. Apenas uma aceitação estranha, imposta, mas funcional. Eu sabia o que precisava ser feito quando alguém cruzasse aquele limite novamente. Sabia onde os símbolos deveriam ser reforçados. Sabia como chamar a atenção da floresta para uma nova presença. O tempo perdeu significado. Dias, meses, anos se misturaram. A floresta mudou, cresceu, se renovou. Pessoas vieram e foram. Algumas voltaram, outras nunca mais saíram. Agora, quando alguém entra nessa mata, eu sinto. Sinto o medo surgindo aos poucos, a curiosidade inicial, a falsa sensação de controle. E, quando o momento chega, eu sussurro o nome deles através das árvores, guiando-os com cuidado. A floresta sempre cobra. E agora, sou eu quem garante que a dívida seja paga. Se você chegou até aqui, deixe seu like para fortalecer o canal e se inscreva para não perder as próximas histórias. Comente se você teria coragem de entrar nessa floresta ou se já teria fugido no primeiro sinal. E não saia ainda. A história 2 já vai começar, e ela é ainda mais perturbadora do que essa. A primeira vez que ouvi falar dele, pensei que fosse apenas mais uma história criada para assustar gente desavisada. Um animal estranho, olhos diferentes, comportamento incomum. Nada que já não tivesse escutado antes. Mas o medo verdadeiro não nasce do exagero. Ele nasce do detalhe. E os detalhes começaram a se acumular rápido demais. Eu estava naquela região por trabalho, passando alguns dias em uma pequena comunidade cercada por mata fechada e campos abandonados. O lugar era silencioso demais, não por tranquilidade, mas por cautela. As pessoas falavam baixo, evitavam sair à noite e desviavam o olhar sempre que o assunto se aproximava da floresta. Foi numa conversa casual que alguém mencionou o animal. Ninguém disse o nome. Apenas se referiam a ele como aquilo. Um bicho que surgia às vezes na estrada de terra, outras vezes próximo às casas mais afastadas. Não atacava, não corria atrás de ninguém. Apenas observava. E isso era o suficiente para deixar marcas profundas. Disseram que quem olhava diretamente nos olhos dele nunca mais era o mesmo. No começo, achei que falavam de medo, trauma, algo psicológico. Mas conforme ouvi mais relatos, percebi que todos descreviam a mesma coisa. Visões, imagens impossíveis, sensações que não pertenciam à realidade. Pessoas acordando à noite gritando, jurando ter visto lugares que nunca visitaram, coisas que não existem. Naquela tarde, decidi caminhar sozinho pela estrada que cortava o campo. O céu estava encoberto, pesado, como se a luz tivesse dificuldade de atravessar as nuvens. O vento era fraco,
mas constante, trazendo um cheiro estranho, uma mistura de terra seca e algo metálico, quase imperceptível. Foi então que eu o vi. Ele estava parado à margem da estrada, parcialmente oculto pela vegetação alta. À primeira vista, parecia um animal comum, talvez um cervo ou algo parecido. Mas havia algo errado na forma como permanecia imóvel. Nenhum movimento de respiração visível. Nenhum sinal de alerta ou fuga. Seu corpo era magro, alongado, coberto por uma pelagem escura e irregular, como se partes dela estivessem sempre úmidas. As pernas pareciam longas demais, sustentando o corpo com uma rigidez antinatural. Mas nada disso me preparou para o que realmente importava. Os olhos. Eles não refletiam a luz do ambiente. Eram fundos, opacos, como superfícies antigas polidas pelo tempo. Quando meu olhar cruzou o dele, senti uma pressão imediata na cabeça, como se algo tivesse sido empurrado para dentro da minha mente sem permissão. Desviei o olhar por instinto, o coração acelerado. Ri nervosamente, tentando convencer a mim mesmo de que estava impressionado pelas histórias. Mas a sensação não passou. Mesmo olhando para o chão, eu vi a imagem surgirem atrás dos olhos fechados. Paisagens distorcidas, sombras se movendo onde não deveria haver nada, e uma sensação profunda de que eu estava sendo observado de dentro para fora. Quando criei coragem para olhar novamente, o animal ainda estava lá, imóvel, paciente, como se soubesse exatamente o efeito que causava. E, naquele momento, tive a certeza de que aquilo não era apenas um bicho. Era algo antigo, algo que carregava consigo memórias, horrores e forças que não pertenciam mais ao nosso tempo. E eu tinha cometido o primeiro erro: olhar. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fechava os olhos e sentia a mesma pressão retornar, sempre acompanhada de imagens que não faziam sentido. Não eram sonhos, eram invasões. Fragmentos de lugares que eu nunca tinha visto, mas que pareciam existir muito antes de mim. Estruturas de pedra cobertas por símbolos antigos, vastas planícies sob céus estranhos, sombras se movendo como se fossem parte do próprio ar. Cada vez que tentava afastar aquelas visões, algo me puxava de volta. O pior não eram as imagens em si, mas a sensação de presença. Eu não estava apenas vendo, estava sendo observado através delas. Como se, ao cruzar aquele olhar, eu tivesse aberto uma passagem invisível entre minha mente e algo muito mais antigo. No dia seguinte, procurei respostas. Conversei com moradores mais antigos, pessoas que evitavam até pronunciar qualquer coisa relacionada ao animal. Um homem, com o rosto marcado pelo tempo e pelos anos de medo, acabou cedendo. Ele me contou que aquilo não surgia sempre. Aparecia em ciclos. Sempre precedido por noites estranhas, animais se afastando e pessoas ficando inquietas sem saber o motivo. Segundo ele, o problema não era ver o animal, era ser visto por ele. Ele explicou que os olhos não causavam alucinações por acaso. Eles carregavam fragmentos de algo que havia sido aprisionado há muito tempo. Um tipo de consciência antiga, fragmentada, incapaz de existir plenamente neste mundo. O animal era apenas o receptáculo, uma forma de caminhar entre nós sem ser notado. Quando perguntei o que acontecia com aqueles que olhavam por tempo demais, o homem desviou o olhar. Disse que alguns enlouqueciam, outros desapareciam. Mas os piores eram os que continuavam vivos, pois algo neles mudava. Começavam a ver coisas mesmo acordados, a ouvir vozes que não vinham de fora, a sentir um chamado constante para lugares isolados. Conforme o dia avançava, percebi que minhas próprias percepções estavam alteradas. As cores pareciam ligeiramente erradas. Sombras se estendiam além do natural. Reflexos em vidros e superfícies brilhantes me causavam desconforto, como se pudessem devolver um olhar que eu não queria encontrar novamente. No fim da tarde, senti uma urgência inexplicável de voltar à estrada. Não era curiosidade, era atração. Minhas pernas se moveram quase sozinhas, levando-me ao mesmo ponto onde eu havia visto o animal pela primeira vez. O céu estava ainda mais fechado, carregado de nuvens densas, e o vento trazia um som distante, parecido com um lamento arrastado. Ele estava lá, desta vez, mais próximo. Seu corpo parecia ainda mais distorcido, como se a forma estivesse sendo forçada a se manter estável. A pelagem se movia levemente, mesmo sem vento. Quando levantei o olhar,
Senti novamente aquela pressão esmagadora, muito mais intensa. As alucinações não vieram aos poucos. Elas explodiram. Vi pessoas caminhando em círculos, presas em paisagens que se dobravam sobre si mesmas. Vi estruturas antigas ruindo, enquanto algo invisível tentava atravessar para este mundo. Vi o próprio animal multiplicado, dezenas de olhos me observando de todos os ângulos. Caí de joelhos, a mente em colapso. Mesmo tentando desviar o olhar, as imagens continuavam. Não dependiam mais da visão física. Algo havia sido gravado dentro de mim. Antes de perder completamente o controle, consegui notar um detalhe que me encheu de terror. Dentro dos olhos do animal, por trás daquela superfície opaca, havia movimento. Não reflexos, mas formas tentando emergir, como se estivessem pressionando uma membrana antiga. E eu compreendi, tarde demais, que aquilo estava tentando atravessar. Depois daquele encontro, minha percepção da realidade nunca mais voltou ao normal. As alucinações passaram a surgir mesmo de olhos abertos. Não eram constantes, mas imprevisíveis. Às vezes, bastava o reflexo do sol em uma poça d'água para que eu visse algo se mover dentro dela. Outras vezes, sombras assumiam formas que demoravam demais para se desfazer. Comecei a evitar qualquer superfície que pudesse devolver meu próprio olhar. Passei a ser observado, não pelas pessoas, mas pelo ambiente. Sentia que algo me acompanhava à distância, não fisicamente, mas dentro. Da minha mente, uma presença silenciosa, paciente, que se fortalecia sempre que eu tentava ignorá-la. Quanto mais eu resistia, mais intensas se tornavam as visões. Voltei a procurar os moradores. Dessa vez, não negaram ajuda. Bastou olharem para o meu rosto para entenderem que eu já tinha cruzado o limite. Uma mulher mais velha me levou até uma casa afastada, quase engolida pelo mato. Lá dentro, o ar era pesado, impregnado por um cheiro de ervas secas e terra antiga. Ela me contou a verdade. O animal não era uma criatura única, mas uma função. Ao longo do tempo, diferentes formas haviam carregado aquele olhar. Sempre um ser vivo, sempre algo capaz de vagar sem levantar suspeitas. Dentro dele, permanecia aprisionada uma força antiga, fragmentada, que não podia existir plenamente neste mundo. Os olhos eram a chave. Cada vez que alguém os encarava, parte dessa força escapava, se alojando na mente da vítima. As alucinações não eram enganos, eram memórias. Fragmentos de realidades antigas, de eras em que aquela presença caminhava livremente entre mundos. Perguntei por que ninguém tentava matar o animal. A resposta foi simples e aterradora. Quando um corpo não suportava mais conter aquela força, outro surgia. O ciclo não podia ser interrompido, apenas administrado. O verdadeiro perigo não era a morte do receptáculo, mas o acúmulo de fragmentos nas mentes humanas. Era assim que a coisa crescia. Naquela noite, as visões mudaram. Deixaram de ser caóticas e passaram a ter propósito. Vi mapas desenhados em terra, trilhas antigas, símbolos que indicavam um ponto específico na floresta. Sempre o mesmo lugar, sempre o mesmo chamado. Entendi que não era o único. Outras pessoas estavam sendo atraídas. Algumas já tinham visto o animal, outras ainda viriam. Todos conduzidos lentamente para o mesmo destino, como peças sendo alinhadas. Voltei à estrada pela última vez, não por escolha, mas por necessidade. O animal me aguardava no campo aberto, iluminado apenas por uma luz opaca do céu nublado. Seu corpo parecia mais instável agora, como se a forma estivesse se deteriorando. Quando nossos olhares se cruzaram novamente, não tentei desviar. As alucinações se transformaram em revelações. Vi o que acontecia quando fragmentos suficientes se acumulavam. Vi pessoas reunidas, não em sacrifício, mas em convergência. Mentes abertas à força antiga, funcionando como pontos de ancoragem. Vi a realidade se dobrar, abrindo espaço para algo que não deveria retornar. O animal não era um predador, era um aviso ambulante. E eu agora fazia parte da contagem. Quando ele se afastou lentamente, desaparecendo entre a vegetação, sentia algo se desprender de mim. Não alívio, mas certeza. Eu havia sido marcado para cumprir um papel específico. A pergunta já não era se aquilo iria acontecer. Era quando. Eu tentei fugir daquilo mudando de lugar.
Deixei a comunidade na manhã seguinte, peguei a estrada antes que alguém pudesse me impedir ou tentar me convencer a ficar. A lógica ainda existia em mim, insistindo que distância resolveria tudo. Mas a presença não dependia mais do espaço físico. Ela viajava comigo, instalada em algum ponto da minha mente que eu já não conseguia alcançar. Durante o trajeto, as alucinações se intensificaram. A paisagem ao redor da estrada começou a se deformar de maneira sutil. Árvores pareciam se repetir, como se o caminho estivesse preso em um trecho infinito. O céu assumia tonalidades erradas, escurecendo rápido demais, clareando sem motivo. Em certos momentos, eu tinha a impressão de que o asfalto se tornava orgânico, pulsando levemente sob as rodas. Parei o carro diversas vezes, tentando recuperar o controle. Em uma dessas paradas, olhei para o reflexo na janela e me arrependi imediatamente. Por um breve instante, meus olhos não eram apenas meus. Algo antigo parecia observá-los de dentro para fora, avaliando quanto de espaço ainda restava ali. Entendi, com um medo profundo, que os fragmentos estavam se acumulando. À noite, as visões deixaram de ser apenas imagens. Tornaram-se instruções. Eu via símbolos sendo traçados no chão. Sentia a posição exata onde deveriam ser feitos. Compreendia intuitivamente como alinhar pessoas em determinados pontos. Não era aprendizado. Era lembrança. Voltei. Não para a comunidade, mas para a floresta indicada pelas visões. O local surgia repetidamente em minha mente. Sempre o mesmo vale cercado por árvores antigas. Sempre envolto por uma névoa constante. Eu sabia que outros também estavam sendo atraídos. Sentia isso como uma pressão coletiva, uma convergência inevitável. Ao chegar, encontrei sinais de presença recente. Marcas no solo, restos de fogueiras apagadas às pressas, símbolos desenhados de forma incompleta. Pessoas haviam passado por ali, algumas guiadas pelo mesmo chamado que me consumia. Nenhuma parecia ter concluído o que precisava ser feito. No centro do vale, o animal me aguardava. Ele estava diferente. Seu corpo parecia frágil, como se a forma estivesse se desfazendo aos poucos. A pelagem se soltava em partes, revelando uma superfície escura e lisa por baixo. Os olhos, porém, estavam mais intensos do que nunca. Não opacos, mas profundos, como portais abertos demais para serem fechados novamente. Quando nossos olhares se cruzaram, não houve choque, houve alinhamento. As alucinações cessaram abruptamente, substituídas por uma clareza aterradora. Compreendi que o animal não estava apenas liberando fragmentos, estava se esvaziando. A força antiga precisava de algo novo para continuar existindo, algo mais estável do que um corpo animal. Precisava de uma mente consciente. Eu sentia a escolha se formar dentro de mim. Se a convergência fosse concluída, aquela presença atravessaria completamente. Se fosse interrompida, alguém teria que carregar o peso sozinho, tornando-se o novo limite entre os mundos. O animal deu um passo em minha direção e, pela primeira vez, desviou o olhar, não por submissão, mas por transferência. E naquele instante, soube que impedir aquilo significava aceitar algo pior do que as alucinações. Significava tornar-me o próximo portador. Eu não lutei contra a decisão. Havia passado tempo demais tentando fugir, negar e racionalizar algo que claramente não obedecia às regras humanas. A clareza que tomou conta da minha mente naquele momento não trouxe alívio, mas uma compreensão fria do papel que eu precisava assumir. O animal permanecia à minha frente, agora imóvel, quase frágil. Seu corpo já não sustentava plenamente a forma que carregava. A força antiga havia consumido tudo que podia dali. Restava apenas a transferência. Quando dei o primeiro passo em sua direção, senti o ambiente reagir. O vento cessou por completo. A névoa ao redor do vale ficou densa, formando um limite natural, como se o mundo estivesse sendo isolado daquele ponto específico. Não havia mais sons além da minha própria respiração. Levantei o olhar pela última vez. O contato não causou alucinações. Em vez disso, senti a presença se acomodar. Não como um ataque, mas como algo encontrando um espaço preparado. As imagens antigas surgiram de forma organizada, encaixando-se em minha mente como fragmentos que sempre me pertenceram. Estruturas esquecidas, rituais interrompidos, eram soterradas pelo tempo humano. O animal deu um passo para trás.
Seus olhos perderam a profundidade antinatural, tornando-se vazios, comuns. O corpo tremeu levemente antes de recuar para a floresta, desaparecendo entre as árvores sem deixar rastro. Ele não carregava mais nada. Agora era eu. Sentia a mudança se consolidar lentamente. Não havia dor, apenas expansão. Minha percepção se estendeu além do corpo, alcançando o vale, as trilhas ao redor, os pontos onde outros já haviam sido tocados pelo olhar antigo. Eu os sentia como ecos, presenças marcadas, conectadas a mim por algo invisível. A convergência havia sido interrompida, mas o custo era absoluto. Com o passar do tempo, aprendi a controlar as visões. Não eliminá-las, mas direcioná-las. Aprendi a evitar reflexos, a baixar o olhar quando alguém se aproximava demais. Entendi que meus próprios olhos agora carregavam vestígios do que havia sido transferido. Eu me tornei o novo limite. As pessoas que cruzavam meu caminho sentiam desconforto, inquietação, um medo que não sabiam explicar. Algumas sonhavam comigo sem nunca terem me visto. Outras se afastavam instintivamente, como animais sentindo um predador invisível. O animal nunca mais foi visto. Mas, às vezes, quando estou sozinho, sinto algo se mover atrás dos meus olhos, não tentando escapar, apenas lembrando que ainda existe, que ainda espera, que ainda observa através de mim. Evito espelhos. Evito encarar qualquer um por tempo demais, porque agora eu sei a verdade que ninguém mais precisa descobrir. O horror não estava no animal, estava no olhar, e ele continua existindo, através de mim. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!